Imagine um lugar criado para curar, mas que com o tempo passou a testemunhar sofrimento, abandono e morte. Um lugar onde médicos juraram ter atendido pacientes que já estavam mortos e onde funcionários afirmam: nem todos foram embora quando o hospital fechou as portas. Esta não é uma lenda urbana. São relatos reais, registrados ao longo de décadas. Essa é a história de um hospital brasileiro, onde a morte aparentemente nunca deu alta. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. O hospital foi inaugurado no início do século XX. Sua localização não foi por acaso. Ele ficava isolado, bem distante dos centros urbanos. Oficialmente, sua nobre função era tratar doenças graves e transtornos mentais, uma esperança para muitas famílias. Na prática, porém, a realidade se tornou muito mais sombria. O hospital se transformou em um verdadeiro local de confinamento, um depósito de pessoas que a sociedade, de alguma forma, queria esquecer. Muitos pacientes chegavam lá sem qualquer tipo de documentação. Eram apenas corpos preenchendo leitos, sem nome, sem história. Alguns nunca receberam uma única visita durante toda a sua internação. Outros, em um estado de confusão e desespero, nem sequer sabiam por que estavam ali. Os registros oficiais, embora incompletos, são assustadores. Eles apontam que centenas, talvez milhares de pessoas morreram dentro daquele prédio. Algumas, claro, por doenças, mas outras tiveram suas mortes registradas sem uma causa oficial. Simplesmente deixaram de existir com o passar dos anos e com o acúmulo de tanta dor e solidão entre aquelas paredes. Algo estranho começou a acontecer. Funcionários começaram a relatar que, especialmente à noite, o hospital parecia diferente, vivo de uma forma que não deveria estar. Os primeiros relatos vieram dos vigias noturnos. Eles, que passavam horas em silêncio absoluto, começaram a falar de passos inexplicáveis nos corredores vazios, portas de quartos que se abriam sozinhas, lentamente, sem nenhuma corrente de ar. E o mais arrepiante, o som de macas sendo empurradas em alas que estavam fechadas e abandonadas há anos. Um desses vigias, um senhor que trabalhou ali por mais de uma década, descreveu uma experiência que o marcou para sempre. Era tarde da noite, durante uma de suas rondas rotineiras. No fim de um longo corredor mal iluminado, ele disse ter visto a silhueta de uma mulher. Ela estava sentada em uma cadeira de rodas, completamente imóvel, de costas para ele. Suas roupas pareciam antigas, de outra época. A pele, visível no pescoço e nos braços, era extremamente pálida, quase translúcida. E seu olhar, mesmo de longe, parecia perdido no vazio. Preocupado, pensando que era uma paciente que havia se perdido, ele se aproximou devagar para oferecer ajuda. Chamou por ela, mas não houve resposta. A cada passo que ele dava, uma sensação de frio intenso tomava conta do ambiente. Quando estava a poucos metros de distância, pronto para tocar em seu ombro, a mulher simplesmente desapareceu. Sumiu no ar, como fumaça. A cadeira de rodas permaneceu lá, vazia. Abalado, ele guardou a história para si por alguns dias, com medo de ser ridicularizado. Mas, ao finalmente relatar o ocorrido para uma das enfermeiras mais antigas do hospital, a reação dela o deixou ainda mais apavorado. A enfermeira, ao ouvir a descrição da mulher, das roupas e da palidez, reconheceu a figura imediatamente. Ela afirmou que a mulher era idêntica a uma paciente que havia falecido naquele mesmo corredor, 20 anos antes. Mas talvez o relato mais chocante de todos tenha vindo de um médico plantonista, um homem cético, treinado pela ciência e pela lógica. Durante uma madrugada particularmente agitada, ele foi chamado com urgência por uma paciente que se queixava de fortes dores abdominais. Ele foi até o quarto, conversou com ela, a examinou, administrou a medicação necessária e, como mandava
o protocolo, preencheu todo o prontuário com os detalhes do atendimento. Tudo parecia perfeitamente normal, apenas mais uma noite de trabalho. Até que, ao sair do quarto e encontrar a equipe de enfermagem no corredor, ele foi informado de algo impossível. Aquela paciente, a mesma que ele acabara de atender, havia morrido 3 dias antes. Seu corpo já estava no necrotério, aguardando os procedimentos finais. Incrédulo, o médico achou que era uma brincadeira de mau gosto ou um erro da equipe. Ele voltou correndo ao quarto para provar que estavam todos enganados. Mas ao abrir a porta, encontrou o que mais temia. A cama estava vazia, perfeitamente arrumada, fria ao toque, sem qualquer sinal de que alguém esteve ali minutos antes. E o prontuário que ele tinha certeza de ter preenchido naquela noite nunca foi encontrado. Simplesmente desapareceu dos arquivos. Com o aumento constante desses relatos, o medo se espalhou como uma doença contagiosa pelo hospital. Funcionários começaram a pedir transferência em massa. Outros se recusavam a trabalhar no turno da noite, mesmo com pagamento extra. As histórias se multiplicavam. Alguns afirmavam ouvir vozes sussurrando, chamando seus nomes em corredores vazios. Outros, em um terror ainda mais físico, diziam sentir mãos geladas tocando seus ombros, quando não havia absolutamente ninguém atrás deles. O ambiente, que já era pesado pelo sofrimento dos vivos, tornou-se insuportável pela presença dos mortos. Anos depois, devido a uma série de fatores, incluindo as próprias condições precárias e a mudança nas políticas de saúde mental, o hospital foi oficialmente fechado. As portas foram trancadas, as janelas foram vedadas e o prédio foi deixado para ser consumido pelo tempo. Mas o fim das atividades não significou o fim das histórias. Pelo contrário, mesmo abandonado, moradores da região e pessoas que passam pela estrada próxima relatam coisas inquietantes. Luzes que se acendem e apagam sozinhas em andares superiores, onde não há mais eletricidade. Gritos abafados que parecem vir de dentro do prédio durante a madrugada. E o mais comum, vultos e sombras que se movem rapidamente por trás das janelas empoeiradas, como se pacientes ainda perambulassem pelos quartos. Alguns afirmam sentir um cheiro forte e característico de remédios antigos e formol ao passar em frente ao portão enferrujado, como se o hospital, de alguma forma, ainda estivesse em pleno funcionamento, preso em um ciclo eterno de dor e tratamento. Anos depois de seu fechamento, a história do hospital atraiu a atenção de um grupo de exploradores urbanos. Eles decidiram entrar no local para documentar o que havia restado. Levaram câmeras, gravadores de áudio de alta sensibilidade e lanternas potentes, prontos para desvendar os mistérios do prédio. Durante a exploração, enquanto caminhavam em silêncio pelos corredores decrépitos, um dos gravadores de áudio, deixado em um antigo quarto de isolamento, captou algo perturbador. Em meio ao silêncio estático, uma voz feminina, clara e sussurrada, diz: "Vocês não deveriam estar aqui." Segundos depois dessa frase, um barulho forte, como uma porta batendo com violência, ecoa pela gravação, que é interrompida abruptamente. Assustado, o grupo saiu correndo do hospital, abandonando parte do equipamento para trás. Nenhum deles jamais ousou voltar àquele lugar. Oficialmente, o hospital está vazio, um esqueleto de concreto e memórias esquecidas. Mas quem conhece sua longa e trágica história, quem ouviu os relatos dos que trabalharam ali, afirma algo diferente. Afirma que algumas dores são tão profundas, alguns sofrimentos são tão intensos, que eles simplesmente não desaparecem com a morte. Eles se impregnam nas paredes, no ar, no próprio solo. Talvez sejam apenas ecos do passado, impressões psíquicas de toda a angústia que aquele lugar abrigou. Ou talvez
a explicação seja mais direta e assustadora. Talvez alguns pacientes, abandonados em vida, simplesmente nunca tenham recebido alta e continuem lá, esperando. E agora, eu te pergunto, você teria coragem de entrar nesse lugar à noite? Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história e quer ver mais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!